Fala aí, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 26 de maio de 2020, terça-feira, Rio de Janeiro, capital. E agora são 23 horas e 46 minutos. Muito bem, quero falar hoje sobre a loucura do padre. Eu havia gravado este vídeo em 2017 e achei esse vídeo nos meus arquivos, porém tinha algumas coisas ali que ia dar problema aqui, não que iria bloquear, mas questão de fundos musicais com direitos autorais. Então, infelizmente, há uma política babaca no meio das redes sociais, das plataformas, e eles indicam menos, entendeu? Então, estou refazendo, beleza? Bom, isso aqui também foi a matéria, ela é de 2017, porém, é uma matéria que ela continua atual. Por quê? Porque é uma declaração de um padre que simplesmente ele incentiva, ele está simplesmente provocando nas pessoas que ouvem ele, principalmente nos fãs dele, o que? Preconceito. O que ele faz? Discriminar ateus. Isso aí as plataformas não tiram. Isso aí as plataformas não bloqueiam. Eu fico com raiva. Por quê? Porque esta droga dessas plataformas como Facebook, YouTube, Facebook, né? Essas bostas aí, eles adoram tudo declarar que é discurso de ódio. Discurso de ódio é escambau. Tudo, qualquer merdinha. Você bota a realidade, virou discurso de ódio. Mas o que o cara faz, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, nenhum processo do cara. Entendeu? E é bem capaz de reproduzir esse discurso por aí. Isso que é triste, mas vamos lá, olha só. A matéria eu vou deixar na descrição, lembrando que eu vou colocar este vídeo da maneira como está. Eu não vou colocar intro nem nada, eu já vou jogar direto. Eu, geralmente eu sempre faço edição, não vou editar, não vou fazer nada, eu vou colocar direto, tá? Vamos lá, vou só, assim que eu terminar de gravar, já vou mandar o vídeo. Olha só, Padre Manzotti critica escolas que são fábrica de ateus. Olha a criatura, olha o que ele faz. Ó. Padre diz que ateus são culpados de tudo. O ateísmo é o culpado pela degeneração da política brasileira e pela perda de prestígio da Igreja Católica, da Igreja Chatólica, Picaretólica, né? É o que acha o padre Reginaldo Manzotti. Foto, que ele tem a foto na matéria. Eu imprimi, tá, gente? Mas vocês vão ver o site. Que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Já começa por aqui. Eu vou lendo e vou comentando, tá? Para não ler tudo e depois ir comentando geral. Mas para fazer isso também. Ele diz que o ateísmo é o culpado pela degeneração da política brasileira e pela perda de prestígio da Igreja Católica. Não, meu filho. A perda de prestígio da Igreja Católica deve-se ao fato da própria igreja, a própria instituição, proteger pedófilos. Da própria igreja está metida com um montão de besteiras. Da própria igreja está metida com o quê? Com uma palhaçada também na política. Não tem a bancada católica. Mas tem o quê? Mas tem um monte de padre tentando mexer com leis, aprovar leis que baseadas também na Bíblia. Existe um monte de políticos católicos também, que são picaretas. Então a degeneração da política brasileira não é por causa de ateus. Tanto é que ateus não conseguem concorrer. Eu coloquei no meu vídeo aqui, eu gravei aqui, eu falei sobre como é ser ateu no Brasil, o preconceito que tem. Se a pessoa for perguntada se ela é uma pessoa, se o cara for perguntado, olha, você é ateu, e ele declarar isso, as pessoas não votam nele. Então, meu filho, eu vejo o quê? Políticos religiosos, em sua maioria esmagadora. Então a degeneração não tem nada a ver com os ateus, não. Tem a ver com os próprios religiosos. Então, antes de você defecar pela boca, vai prestar atenção um pouquinho sobre quem são os políticos que estão lá. Que eu fico vendo a ala conservadora apoiando políticos que não prestam, tipo esse Bolsonaro que está aí. Quem apoia? A ala conservadora da Igreja Católica. Agora, claro, tem uma parte da Igreja Católica que não é a favor dele.
Principalmente aquelas pessoas que são a favor da teologia da libertação, não é a favor mesmo desse projeto de asno aí na presidência. Botaram, parece que um moleque, parece do terceiro ano, primário, ou melhor, terceiro ano fundamental. Primário, eu como pedagogo não posso falar primário mais, né? Terceiro ano fundamental. Parece que colocaram uma criança lá. Eu vou influenciar, eu mando tudo aqui. Interfere na Polícia Federal, protege, blinda a família dele, que é uma família de bandidos, só tem miliciano naquela droga, só tem ladrão, safado. Mudou o esquema para poder ter superfaturamento com o auxílio do combustível dele. O cartão corporativo gastou a mais do que necessário. Aí ficam uns pela-saco lá, assim, ele é humilde, tem a canetinha Bic, e ferrando todo mundo. Quem apoiou essa parte? Quem apoiou esse safado? Boa parte da Igreja Católica. Tá? E um monte, e engraçado que esse padre aqui não fala também sobre os políticos também, que são cristãos, mas de outra ala, que é a ala evangélica, ele não fala. Ele não fala. Quer dizer que os ateus são culpados pela degeneração política? São os ateus? Acho que não, né? Vamos lá. Em uma entrevista... Em uma entrevista à TV Arapuã da Paraíba, ele afirmou existir um movimento para destruir a igreja, do qual fazem parte as fábricas de ateus, as faculdades. Bom, esse padre está declarando que conhecimento é destruidor da fé. Ele está afirmando que a realidade massacra a fé. Porque se ele está falando que as fábricas de ateus são as faculdades, ora, ele está dizendo que a igreja dele só prega a fantasia. E a verdade é isso mesmo. A igreja dele só prega a fantasia. Gosta muito de falar mal dos evangélicos, mas faz a mesma coisa. Copiar as porcarias dos hinos evangélicos. Estão lá cantando aquelas drogas lá. Inclusive ele também. Ele, Marcelo Rossi, fazendo tudo imitando a mesma coisa. Inclusive o tal do movimento carismático, que no Brasil ganhou força no final dos anos 90, mas ele existe, o movimento carismático, já, acho que, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, uma coisa assim, na Igreja Católica. Mas no final da década de 90, ganhou muita força, principalmente com o Marcelo Rossi, esse pessoal aí. Faz a mesma coisa. Vem em CD. É engraçado, né? Porque eles têm a Bíblia deles, que diz que o próprio o Jesus deles chegou no templo e proibiu venda dos cambistas lá. Ainda diz para não acumular tesouros no céu e na terra. Só que esses padres ganham uma fortuna vendendo CDzinho aí. E aí? E se ele não fala, né? E se ele não fala, eu vou te falar uma coisa. A faculdade, em nenhum momento, falou para mim assim, a faculdade, eu digo, os professores, o corpo docente, ninguém falou assim, olha, você vai virar ateu. Não. Tanto que tem muito católico lá. Tem muito católico na faculdade que eu estudei, que é na Unicarioca. Só que tem uma coisa lá. Eles são extremamente profissionais. Eles dão conteúdo, faz você refletir. Agora, eu aprendi através dos estudos, mais ainda na faculdade, que eu tenho que questionar a fonte. Por isso que, ao entrar na faculdade, eu me tornei ateu. Não por causa da faculdade, porque a faculdade não ajudou, não me influenciou para ser ateu, mas me influenciou a estudar. E estudando, eu descobri as ilusões que era aquele livro chamado Bíblia, da religião e em toda a cristandade. E também em todas as religiões. Tudo criação humana. Aí ele fala que as faculdades são fábricas de ateus. Ele está dizendo que a realidade massacra a fé. Ele associou o ateísmo ao diabo. Falsa premissa. Onde tem, e no sector também. Onde está dizendo que existe diabo? Que é aquela coisa, né? Ai, os ateus são do diabo. Mas não é diabo, rapaz. O diabo não existe. Ele associou o ateísmo ao diabo, que é igual uma vespa africana, que faz grandes cachopas, mas não dá mel. Essa palavra aqui é muito usada por pessoal de São Paulo para se referir à casa de abelhas, né? Mas não dá mel.
faz grandes cachopas, mas não dá mel. Afirmou que nas fábricas de ateus, os professores acabam com a devoção que os estudantes do interior têm pelo pai, Naka, mãe e Nossa Senhora. E que não colocam nada no lugar. E não tem que colocar mesmo não, que é o quê? Que tira o quê? Um boneco encontrado num rio e coloca o quê? O He-Man no lugar? E coloca o quê? A She-Ra no lugar? É isso que ele quer? Não tem que colocar não. No lugar da fantasia, temos que colocar nada. Fantasia é para ser considerada como tal. Nossa Senhora não existe. Eu te pergunto, cadê esta Nossa Senhora na hora que acontece uma tragédia numa igreja? Cadê essa Nossa Senhora quando um católico sofre um acidente? Tá lá protegendo. Que coisa inútil. Olha, essas fantasias aqui que eles dizem que os santos lá choram, que faz lágrima de sangue. Que porcaria de poder é esse? Não ser que intercede junto ao Pai, porque vão usar a teologia católica agora, tá? Que eles acreditam que os santos intercedem também juntamente ao Pai, né? É isso que eles acreditam. Que está lá a santa inexistente, está lá intercedendo ao Deus Pai Naka. Beleza. Só que quando chega lá, o que acontece? Não acontece nada demais nas igrejas. Porque ele diz que essa santa está lá intercedendo. Mas quando chega na realidade, na vida real, cadê essa santa? Cadê o poder dessa santa? Não, aconteceu um milagre. A santa chorou. É mesmo? Por que não acaba com a fome? Por que não acaba com a doença? Por que não acaba com o câncer? Por que não acaba com a AIDS? Por que não acaba com esse troço? Nem com o coronavírus, que mostrou que a fé é inútil. Aí que coloca o que no lugar? A galinha pintadinha seria boa, né? Colocar a galinha pintadinha. Se eu não vou colocar aqui, como eu falei no início, que eu vou editar, nem ia colocar a foto da galinha pintadinha aqui. Mas olha só, vamos continuar. É por isso que, segundo ele, no entorno das PUCs, há muitos botecos. Que graça. Olha, eu só não tô com a minha cerveja aqui porque eu fui agora comprar, estava fechado o bar aqui em frente. Senão eu ia beber aqui. E outra coisa, como se os padres nenhum bebessem. Lá no Rio Comprido tem um frei lá que entorna pra caramba. Por que as pessoas não falam nada? Muitos botecos. É mesmo, né? Como se só ateus bebessem, né? Como se só ateus bebessem. Padre é a criatura que mais bebe. Tem muito padre que bebe pra caramba. Tá? É o uísque, a porra toda. Aí quer falar o quê? Tipo, vai tomar banho, rapaz. Vai. Vai caçar coquinho, vai catar coquinho, vai. Vai caçar rato, rapaz. O cara desse tá defecando pela boca. Será que o ânus desse cara não tem inveja do que sai das bostas que sai da boca desse padre aqui? Mas vamos continuar. O resultado é que, afirmou o padre, os formandos se transformam em joguetes nas mãos do governo e ativistas de variadas causas. Olha, tem lógico o que ele fala. O discurso de Manzotti é samba de doido. Não faz sentido. Realmente não faz. Não lhe ocorre admitir, por exemplo, que a própria igreja cavou sua sepultura ao ser conivente por décadas com padres pedófilos. Mas também nesse caso, a culpa é dos ateus. De certo, o padre acha isso. Tá? Manzotti colocou no liquidificador coisas como diabo, abelha africana, faculdades, igreja católica, Nossa Senhora e boteco para concluir que a responsabilidade dos males da sociedade cabe a quem não tem Deus no coração. Já expliquei esse negócio de ter Deus no coração, vou nem explicar isso aqui de novo não. Ninguém tem Deus no coração. Ninguém tem Deus no coração. Os religiosos, eles têm concepções de Deus. O padre é tão simplório que dá dó. Se os ateus, que são a minoria entre as próprias minorias, tivessem tanta influência como o Manzotti dá a entender, o Estado laico do Brasil, por exemplo, não estaria sofrendo sucessivas derrotas e o conservadorismo religioso não teria avançado tanto nos últimos anos. Então o que acontece? Ele quer colocar que o culpado dos males da sociedade, da degeneração política, da corrupção, desse troço tudo aí, são os ateus. Sabe o que é isso? Preconceito. Isso aqui é discriminação, gente. Eu pergunto, por que as plataformas não fazem nada? Por que as autoridades também não fazem nada? Porque se esse cara fala isso, por exemplo, no Facebook, no YouTube, qualquer rede social aí, ou plataforma de vídeo,
Se ele deixa esse discurso... É bem capaz dessa entrevista tá aí nessas redes sociais aí. Tem nos sites. É bem capaz deles deixarem. Agora, se a gente falar uma coisa assim, olha, cadê seu Deus, crente? Chupa, crente. Sabão acaba com o coronavírus. Teu Deus não. Logo vem o quê? Isso é discurso de ódio. Cadê o discurso de ódio nisso, gente? Você mostrar a realidade? É chupa crente mesmo. Chupa crente, eu digo assim. Todos os religiosos, evangélicos, católicos, chupa, sabe por quê? Porque teu Deus não pode acabar com o coronavírus. Mas sabão sim, sabe por quê? Teu Deus não existe. Aí esse padre aqui acha que o problema são os ateus. Por quê? Porque nós não acreditamos em fantasias, em palhaçadas, em babaquices. Aí isso aqui não é discurso de ódio não, né? Isso aqui não é discriminação não, né? Ele fez uma salada, montou um montão de argumento que não sustenta aqui. Ele fez aqui, sabe o quê? Argumento, sabe o quê? Falsa premissa, não secto, montão de falácias que ele fala na entrevista dele e que não se sustenta. E misturou um montão de coisa, fez uma salada para dizer que os ateus... Agora, é engraçado que ele não fala de Pinochet, que foi um matador, que foi um ditador safado, católico. Não fala de Francisco Franco, que também foi um católico safado, assassino. Não fala de Hitler. Mas leia o livro Os Nazistas e o Ocultismo. Ali tem um pouco da biografia dele. Ele era católico. Hitler era católico. E aí? Isso ele não fala, né? Que as grandes guerras da humanidade foram provocadas por quem? Por religiosos. Ele não fala que condenaram, a Igreja Católica condenou Giordano Bruno à fogueira. Por quê? Porque ter feito a declaração científica que foi contra os dogmas da Igreja Católica. Galileu teve que o quê? Teve que se retratar. Senão ele morria também. Sempre foi contra a ciência. Aí ele está falando que as faculdades são fábricas de ateus. Peraí. São fábricas de ateus? Ué, estou dizendo que o conhecimento esmaga, massacra a fé. É isso que ele está dizendo. Que a realidade massacra a fé. Aí eu pergunto para vocês aí, ó, administradores de plataformas, de redes sociais, por que vocês não são imparciais? Por que vocês são covardes, praticando censura? Hein? Vocês são covardes. Vocês são covardes. Agora eu digo uma coisa. Isso aqui, ó, é loucura que esse padre fala. Loucura. Porque o problema na política não são os ateus, não. São próprios religiosos que estão lá. Tá? Inclusive, não há bancada... Que eu saiba, não tem bancada católica, mas muitos católicos se unem à bancada evangélica para aprovar leis baseadas no quê? Naquele livro de fantasia chamado Bíblia. Para empurrar pauta conservadora. E uma política suja, cheia de quê? Cheia de religioso lá. Não tem ateu lá não. O único agnóstico que tinha na política que eu conheço, que era o Fernando Henrique, não valia nada. Porque também tem agnóstico e ateus que não valem nada. Mas na política o que mais tem religioso. O que mais tem religioso. Então, gente, tá aqui a loucura do padre, ó. É a loucura do padre. Porque esse cara aqui sabe falar besteira. Só sabe falar besteira. Tá? Infelizmente, é isso que as pessoas pensam. É isso que ele coloca para as pessoas dele, para ouvir, para colocar que ateus são pessoas más. Isso aqui é discriminação, gente. Aí isso aqui ninguém faz nada. Se coloca isso nas redes sociais, ninguém faz nada. Agora, se a gente coloca algo, não podemos usar um pouquinho das palavras ser enérgica não, que logo tiro. Acusa de discurso de ódio. Aí depois diz que não tem preconceito e perseguição contra ateus, não tem o caramba. Tem sim. Isso aumentou mais de 2019 para cá. Mas deixa pra lá. Tá aqui a loucura do padre. Ele está declarando na entrevista dele que o conhecimento ele não é compatível com a fé. Ele está declarando que a realidade massacra a fé. Agora eu falo uma coisa. Por que eu estou falando isso agora? Mesmo que foi uma matéria de 2017. Porque ele não mudou disso aqui não. Cadê uma entrevista dele falando que ele mudou o pensamento dele? Não tem. Isso aqui está tão atual quanto foi na época. Tá bom? Então, gente, fiquem bem.
longe da maldade, longe das loucuras de um safado desse padre aqui, longe de gente preconceituosa e perto da razão e perto de pessoas que querem o teu bem, que querem que você estude, querem que você cresça e que você não acredite em fantasias, tá bom? Que fantasias são para crianças. Então um grande abraço a todos, até a próxima, ó. Tchau, tchau.